A graça e a paz. Estamos aqui então para continuar nossa série Deus e eu e Deus, encorajamentos para a intimidade. E hoje eu quero abordar o tema meditação com você. Nós vamos observar na vida de Isaac o seu relacionamento com Deus e mais especificamente a meditação de Isaac. Gênesis 24, 62 e 63 nos mostra o seguinte: Ora, Isaac vinha voltando de Beer-lahai-roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. A prática principal da vida de Isaac nesse texto é a meditação. Fica evidente que Isaac era intencional na prática da meditação. Tanto é que o texto diz que certa tarde saiu Isaac para meditar. Ele não estava fazendo algo e então entendeu que precisava meditar. Ele foi intencional. Ele saiu para meditar. É importante que saibamos que na nossa relação pessoal com Deus, nós precisamos ser intencionais na prática da meditação. A meditação ela não revela somente aquilo que está em nós, mas a meditação nos traz verdades, palavras, respostas do alto para nós. Quando meditamos, somos aqueles então introspectivos. Procuramos reconhecer o que o Senhor está falando, procuramos entender o que acontece dentro de nós e a prática da meditação, de fato, tem transformado muito a minha história, tem transformado a minha vida. Eu quero compartilhar com você um texto paralelo de Josué, capítulo 1, verso 8, que fala da meditação. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. A nossa meditação não é fruto de uma mente vagando, não é meditar nas coisas ou em nós mesmos. O centro da nossa meditação deve ser a palavra de Deus, aquilo que Ele disse a nós e a favor de nós. Quais são os princípios? Quais são as diretivas que a palavra de Deus? Aqui, o que Josué está nos colocando ou recebendo como mensagem é que à medida que ele medita de dia e de noite, ele pode ter vitória nas empreitadas. Nós, ao meditarmos na palavra de Deus, nós poderemos ser vitoriosos nas nossas empreitadas. A meditação ela deve ser intencional, porque por si só pode também ser um problema quando você tem uma mente que vaga muito. Se você não tem um foco, não é intencional na meditação, você por vezes pode perder o momento específico de adoração e de intimidade. Ao observar a vida de Isaac no caminho de Beer-lahai-roi, que significa o poço daquele que vive e me vê, eu tenho entendido que muitas vezes nessa nossa caminhada relacional com Deus, a gente precisa perceber que Deus é aquele que vive e nos vê. Gênesis 24, 62 nos mostra Isaac voltando de Beer-lahai-roi, que é o poço daquele que vive e me vê. Ora, nós precisamos constantemente estar diante daquele que vive e nos vê. Diante do poço de Beer-lahai-roi, aquele que vive e nos vê. Porque é nesse momento, é nesse ambiente que nós temos o entendimento da importância da meditação também. Muitas vezes a nossa intencionalidade na meditação é corrompida porque a gente não tem em mente que Deus vive e nos vê. E prosseguindo, nós aprendemos com Isaac que quando meditamos, nós recebemos visão de futuro. Olha Gênesis 24, 63. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Isaac ergueu os olhos e viu Rebeca chegando nesses camelos. Quem é Rebeca? Rebeca, então, é a sua futura esposa. Quando ele vai meditar, ergue os olhos e vê os camelos, ele enxerga não só os camelos, mas também aquela que seria sua esposa. O futuro de Isaac estava diante dos seus olhos. Ao meditarmos na nossa relação com Deus, nós podemos ter visão de futuro. Ao meditarmos sendo intencionais nisso, nós podemos enxergar com clareza o que Deus quer para nós lá na nossa frente. Nós podemos ter entendimento espiritual daquilo que o Senhor tem para nós. Gênesis 24, 67 diz o seguinte: Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morrido. Fez dela sua esposa
e muito a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Após Isaac ter tomado Rebeca como esposa, que era a sua visão de futuro, ele foi consolado pela perda da sua mãe. Talvez um dos motivos pelo qual Isaac estivesse saído para meditar naquele dia, talvez pela frustração, pela tristeza, ou por estar com saudade lembrando de Sara, sua mãe. Olha, quando nós meditamos na nossa relação com Deus, nós podemos não só ter a visão de futuro, mas também nós somos consolados a partir dessa visão de futuro. Nós somos enxertados ou animados com esperança, com ânimo. Quando nós meditamos intencionalmente na palavra, na presença de Deus, a nossa vida pode ser tocada porque o nosso futuro pode ser exposto por Deus. Deus ele pode revelar o nosso futuro e ele também nos mostra que temos consolo após as perdas. Rebeca, como esposa de Isaac, foi um consolo de Deus na vida dele. É importante que nessa nossa meditação nós possamos então sempre centralizá-la na contemplação em Deus, na palavra, como eu já disse. Senão, a nossa meditação pode ficar simples e meramente vaga. Nós temos um tempo ali de silêncio que também pode ser muito importante, mas não é produzido nada pelo Espírito Santo em nós. Isaac também, a partir da meditação, desfrutou do privilégio de amar a sua esposa. Gênesis 24:67 mostra-nos que Isaac levou Rebeca para a tenda, onde a sua mãe havia morado, fez dela sua esposa e muito amou. Assim Isaac foi consolado. Ele então ama a esposa, por isso é recebido no consolo. Ele ama a sua esposa e também intercede por ela. Olha o que diz Gênesis 25:21. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor da sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Veja que a visão de futuro que ele tem ao meditar, recebe então sua esposa, é consolado a partir da perda da sua mãe. E isso faz com que Isaac ressignifique o seu dia a dia. De um homem que sai para o campo para meditar, muito provavelmente por causa das frustrações e da perda de sua mãe. Agora é um homem que consegue amar a sua esposa, consegue interceder pela sua esposa. E por fim, ele não só ama a esposa, mas também se diverte com ela. Gênesis 26:8 diz que Isaac já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Outras versões vão falar que estava rindo, brincando, se distraindo com ela. A vida de Isaac, a partir daquele momento de meditação, foi transformada pela visão de futuro, pelo recebimento de consolo, e agora ele ressignifica a sua estadia na terra. Eu quero encorajar você para que na sua intimidade com Deus você seja intencional na meditação. Dessa forma, você vai conseguir ter visão de futuro. Você vai ser consolado a partir das suas perdas. E você pode muito bem ressignificar a sua estadia na terra, cumprindo o seu propósito. Não deixe de meditar na sua relação com Deus. Seja intencional nesse princípio e desfrute das vitórias, das conquistas em tudo aquilo que você empreender. Deus te abençoe. Até mais. Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você um desafio. E foi a partir desse desafio que a gente decidiu então gravar essa série e compartilhar esses ensinamentos, o que Deus tem derramado sobre a minha vida nos últimos anos. Eu e minha família estaremos retornando ao sertão Juazeiro do Norte. Nós vamos nos unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. E a gente quer deixar aqui um desafio para você, se você quiser contribuir com o trabalho missionário, contribuir semeando na nossa vida. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos dados. Vou deixar também o site do movimento, caso você queira conhecer o trabalho melhor. E essa foi a maneira que nós entendemos que poderíamos então servir você e também te dar a oportunidade de compartilhar e de servir o Reino de Deus investindo. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco. Nosso Instagram também vai estar aqui na descrição. E se você foi edificado, abençoado com esse vídeo, que você então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu like ou o seu dislike, e assim a gente pode
perceber em que áreas podemos melhorar. Não deixe então de encorajar outras pessoas e nos ajudar da forma que você puder. Considere diante de Deus então semear na nossa vida. Deus abençoe você.